Se ame, se goste, se cuide, se aceite do jeitinho que você é. Não sei se já te falaram isso hoje, mas você é incrível demais para se amar de menos. No podcast passado, eu estive relatando que eu fui convidado a ser pré-candidato a vereador em São João de Meriti para estar defendendo pautas referentes às minorias. E no podcast de hoje eu vou estar falando um pouco sobre racismo. Tema forte, admito, mas é um tema que não pode ser ignorado em hipótese alguma. Infelizmente, muitas governâncias costumam ignorar certas pautas que são de total relevância aqui no nosso município de São João de Meriti, no nosso estado do Rio de Janeiro e no nosso país. Nossa pátria tão amada chamada Brasil. E como vocês sabem, é sempre um prazer estar aqui apresentando esse podcast para a população meritiense. Infelizmente, hoje estamos vivendo uma situação muito dramática. Já são praticamente 100 mil mortos aqui no nosso país. Lembrando que ainda existe um grande número de subnotificações, pois não tem teste suficiente. Em Duque de Caxias, o nosso município vizinho, tem testes de Covid-19 sendo oferecidos em larga escala, em praças, em grandes centros comerciais. Aqui em São João de Meriti a gente não vê isso. Infelizmente, no país temos lideranças políticas que, ao invés de combater a pandemia, procuram combater a ciência, o que é um absurdo. Digo isso na esfera federal. Na esfera estadual e na esfera municipal, o que vemos são fraudes em malefício do povo, no intuito de usurparem dinheiro que deveriam estar sendo usado para salvar vidas. E nós temos que dar um basta nisso pela vida das pessoas. É necessário também fazer a defesa das liberdades democráticas previstas na Constituição de 88. Sendo que é até uma verdade dizer que em nosso país a democracia nunca foi plena, pois somos marcados pela desigualdade social, pela violência contra mulheres, LGBTQI+, negros, mas também é verdade dizer que temos lideranças que querem fechar ainda mais as liberdades democráticas para que o povo não possa se auto-organizar. Por isso que nós estamos diante a maior responsabilidade histórica da nossa geração. Por isso, eu estou aqui em defesa da democracia meritiense, contra o descaso público. E diante dessa responsabilidade, eu creio ser muito importante que a gente tenha a compreensão histórica, que é um erro que setores da sociedade cometem, em deixar o povo sangrar, sem tomar atitudes imprescindíveis para garantir todos os direitos e as liberdades de imprensa, liberdades democráticas, liberdade de expressão e a liberdade de auto-organização do povo. Nossa luta não é em 2021, nossa luta é agora, para que tenhamos um 2021 melhor, um 2022 melhor, um 2023 melhor ainda. Nossa luta é contra o ódio e a intolerância. Devemos colocá-los nos seus devidos lugares, que é a lata de lixo. Devemos defender a democracia agora e sempre. Aqui no município de São João de Meriti, no estado do Rio de Janeiro e no nosso país. E digo historicamente porque o que vivemos hoje é decorrente da história que começou a ser redigida ontem. Eu hoje estou aqui apresentando esse podcast para vocês, mas há muito tempo eu já cogitava em ter um programa, em ter um canal. Eu digo isso pois tem um vídeo até do meu passado. Um passado onde minha criança interior já falava sobre o hoje, sobre esse futuro que se faz presente no hoje. Vejam. Quando eu crescer, eu vou ajudar a melhorar São João de Meriti. E eu vou ter meu próprio programa, no meu próprio canal, e vou dizer assim... Está começando agora o seu, o meu, o nosso podcast do futuro. Podcast esse que é feito para falar do futuro de São João de Meriti. Desce a vinheta. Como você pode ver, a minha criança interior esteve colaborando para apresentar a chamada do meu podcast. Hoje que há de ser muito interessante, pois, como já falei anteriormente, vou estar falando sobre racismo. Recentemente vi postagens de um amigo meu, um amigo muito querido, um rapaz negro, boa pinta, super gente boa, e ele pegou e colocou nos seus status um relato de algo que aconteceu com ele, que ele nunca tinha passado por isso antes. Ele passou por uma situação de racismo, foi parado por polícia, parece que ele foi indagado, pediram documentação dele, um rapaz jovem, negro, mas assim, não dava pra perceber que era um jovem rapaz trabalhador. Ele estava na rua de máscara e simplesmente foi indagado.
porque parece que o racismo aqui no nosso país está sendo explorado com muita liberdade, como se fosse algo comum, normal. Afinal, existe liderança que diz que é preconceituosa com orgulho e as pessoas acabam se vendo nessas lideranças e achando que é certo isso, é comum isso, é normal isso, e não é. Racismo é errado, é crime e é um absurdo de se ver, até de se ouvir falar. Eu realmente fiquei chocado ao relato desse meu amigo que passou por essa situação. É algo realmente absurdo. Devemos extinguir o racismo de uma vez por todas. O pastor Martin Luther King já lutava contra o racismo há décadas atrás e recentemente um amigo dele faleceu que participava dessa luta junto com ele. Esse amigo deixou uma carta. Ele relata que foi avistar um dos protestos que teve nos Estados Unidos referente à morte covarde de John Floyd. Imagino eu que todos sabem do que aconteceu, né? Afinal de contas, toda a imprensa cobriu os protestos ocorridos nos Estados Unidos. E essa carta não foi relatada por toda a imprensa, mas eu estive vendo no jornal da Globo News, foi compartilhado por alguns setores de oposição ao fascismo, e eu estive visualizando, e eu peguei esse vídeo dessa reportagem, onde coloca alguns trechos dessa carta, e eu vou estar passando aqui agora para vocês. Veja aí. George Floyd. E tendo a exata noção do que estava vendo, John Lewis deixou uma carta de despedida para ser publicada no jornal The New York Times no dia do seu funeral. Vamos a alguns trechos dessa carta na voz de Aline Midley. Apesar do meu tempo por aqui ter chegado ao fim, quero que vocês saibam que nestes últimos dias e horas da minha vida, vocês foram a minha inspiração. Vocês me encheram de esperança sobre o próximo capítulo da grandiosa história dos Estados Unidos, quando usaram sua força para fazer diferença em nossa sociedade. Milhões de pessoas, motivadas apenas da compaixão humana, fizeram cair por terra o fardo da polarização. Por todo o país e pelo mundo todo, vocês deixaram de lado as questões de raça, idade, língua e nacionalidade para exigir que a dignidade humana fosse respeitada. É por esta razão que eu visitei a praça Black Lives Matter em Washington e acabei indo para o hospital no dia seguinte. É que eu tinha que ver com meus próprios olhos, tinha que sentir que depois de tantos anos de silêncio, a verdade ainda estava marchando. Como muitos de vocês fazem hoje, eu também procurei uma saída, ou, como muitos podem dizer, uma porta de entrada. E então, eu ouvi a voz do Dr. Martin Luther King Jr. em um rádio antigo. Ele falava sobre filosofia e sobre a disciplina da não violência. Dizia que todos somos cúmplices quando toleramos injustiças. Dizia que não é suficiente falar que as coisas vão melhorar. Dizia que cada um de nós tem a obrigação moral de se engajar e de expressar suas opiniões. E que quando vemos algo que não é certo, temos de denunciar. Temos que buscar a mudança. A democracia não é algo garantido, é preciso agir. Cada geração tem que fazer sua parte para ajudar a construir o que chamamos de comunidade. Uma nação e um mundo em paz consigo mesmo. Apesar de eu não estar mais aqui com vocês, imploro que atendam ao chamado de seus corações e lutem pelo que realmente acreditam. Em minha vida, fiz tudo o que pude para demonstrar que a defesa da paz, do amor e da não violência era o melhor caminho a seguir. Agora é a vez de vocês deixarem a liberdade ecoar. Como você pode ver, é uma carta que faz a gente parar para refletir. E muitas vezes nós devemos sim refletir sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre situações que faz com que o nosso próximo passe por questões constrangedoras. E se nós, população em geral, viermos praticar um pouco mais a empatia para com o próximo, com certeza esse tipo de situação onde negros são assassinados covardemente houve lá nos Estados Unidos, mas aqui acontece todos os dias. Eu já falei, o nosso país é conhecido mundialmente pela grande violência aos negros, ao LGBTQI+, às mulheres. Esse número de violência tem que diminuir. Na verdade, tem que se extinguir.
deve acabar. Devemos ajudar a combater essa violência todos os dias. Eu me orgulho a participar da Rede Sustentabilidade, pois temos na liderança uma mulher incrível. Ela que foi a autora da principal lei que existe hoje no país de combate à violência infantil. Violência infantil deve ser combatida todos os dias. Violência contra a mulher, violência contra o ser humano deve ser combatida. Violência contra negros, LGBTQI+. Nós não devemos ver e achar que não é nada demais. Não é comigo, dane-se. Não devemos agir assim. Nós devemos praticar o amor ao próximo. Aquele amor mesmo que Jesus ensinou, o amor ao próximo. Para que esse tipo de coisa pare de acontecer aqui no nosso país. Nosso país é maravilhoso, nosso estado é maravilhoso, nosso município também é. Mas muitas vezes eu vejo pessoas até compartilhando em seus estados que não dá para ser feliz vivendo em São João de Meriti. Infelizmente é um relato compreensível, mas devemos compreender também que para que São João de Meriti melhore, nós devemos buscar essa melhora. E como essa melhora pode acontecer? Mediante as nossas escolhas. Devemos fazer boas escolhas para viver um futuro melhor amanhã. Mas para deixar um pouco de lado esse clima de exaltação que de repente eu me propus, eu vou colocar agora uma adaptação de uma música de Chico Buarque para que você possa estar ouvindo nesse momento. Você era o mais fascista, meu vizinho mais canalha. Você disse que artista é inútil e não trabalha. Hoje eu canto aqui na sala, você ouve aí da sua, na janela aplaude e fala. Canta outra, continua. Hoje o samba saiu, lá, 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 mas não é pra você. Quem te viu, quem te vê, quem não o conhece já vai entender por quê. Você não merece que eu cante pra te entreter. Você disse que a cultura é frescura indecente. Quis a volta da censura, votou nesse presidente. Me xingou sem dó nem pena, fez arminha com a mão, mas agora em quarentena quero ouvir meu violão. Hoje o samba saiu, lá, 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 mas não é pra você. Quem te viu, quem te vê, quem gerava estresse por causa de Lei Rouanet, hoje me agradece escutando meu som no AP. Hoje eu fiz pra minha gente na varanda cantoria. E você que mora em frente da janela me assistia, confinado e com saudade dos irmãos terraplanistas. Bateu palma com vontade e até gritou viva os artistas. Hoje o samba saiu, lá, 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 mas não é pra você. Quem te viu, quem te vê, nesse sobe e desce, o seu mito só faz descer. Pelo que parece, amanhã o refrão vai ser: hoje o Bozo caiu, hoje o Bozo caiu, hoje o Bozo caiu. É uma adaptação feita por um músico numa live com a amadíssima Tereza Cristina. Se você não segue as redes sociais dela, sugiro que siga. E esse músico adaptou a letra trazendo até para a realidade dele, porque ele faz show na varanda do seu prédio e muitas vezes faz por questões que ele até adapta colocando em canções próprias, em canções de músicos que ele admira, como foi essa de Chico Buarque. E vale a pena admirar quem merece ser admirável. Chico Buarque é um músico admirado no mundo inteiro. Se você não conhece sua obra, sugiro que escute. Vale super a pena conhecer, vale super a pena ouvir Chico Buarque, vale super a pena ouvir líderes que fazem você se tornar uma pessoa melhor. E assim você pode contribuir para a sua família se tornar melhor, para a sua vizinhança se tornar melhor, para São João de Meriti se tornar melhor. Vamos fazer do futuro de São João de Meriti um futuro melhor para todos os meritienses. E assim que eu encerro esse podcast, muito obrigado pela sua atenção nesses minutos. Lembrando que esse podcast fica disponível na plataforma Podbean, no meu canal do YouTube /Silva, toda quarta-feira, 4 horas da tarde, e no meu Instagram /Silva. Obrigado e até. Tchau!